Vamos lá, cara. A gente precisa mais uma vez falar sobre arbitragem, tá? O Matheus Candansan, Matheus Delgado Candansan, árbitro de São Paulo que apitou esse jogo entre Fluminense e Grêmio, saiu muito criticado. E o Mário Bittencourt utilizou palavras, diria eu, até palavras duras, palavras fortes, que podem ocasionar. Esse jogo pode ocasionar uma série de punições pro Fluminense, tá? Mas a gente vai ver tudo aqui, vamos debater. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Só preciso deixar um recado aqui pra vocês antes, que é, se você quiser comprar uma camisa do Fluminense, não sei se você tá naquele momento que você quer muito, né? Mas, cara, é Black Friday, tem vários produtos do Fluminense, tá chegando o Natal também, enfim, então se você já quiser, eu faço muito isso, às vezes eu compro presente pra Bia, presente pra Murilo, compro na promoção, se guardo em casa e dou de presente de aniversário de Natal, enfim. Tá aí na Food Fanatics, já estão com algumas promoções de Black Friday, tá? As camisas novas tem por lá também. Chegou camisa feminina sem patrocínio, a camisa nova oficial sem patrocínio. Flâmula também, esse estandarte aqui e a bandeira pra colocar na mesa do trabalho é bom também. Talvez não nesse ano, mas pro ano que vem, tomara que seja. E vários modelos de camisa. Aproveita lá, usa o cupom JORNADA lá na Food Fanatics, tem bastante promoção, tá? Vamos falar aqui da arbitragem. Eu fui até conferir se o áudio do VAR já tinha sido divulgado desse jogo. Mas, de verdade, eu não sei se vai ser divulgado. Porque os lances capitais do jogo, vou dar a minha opinião, eu não considero que o árbitro errou no lance do pênalti. Era pênalti, mesmo, pra mim era pênalti. Mas o jogador já vem caindo. O jogador dá o tapa na bola pro lado e a perna esquerda dele, pra ele tocar com a perna direita, veja em câmera lenta, não posso mostrar aqui, né, mas veja em câmera lenta, ele toca com a perna direita pra ele conseguir tirar a bola do Fábio, tentando escorar pro gol, o Thiago Santos salva, ele tira o pé esquerdo do chão, como se estivesse dando um salto. E aí, quando ele toca na bola, ele vai em direção ao corpo do Fábio. Mas ele buscou o contato. A perna do Fábio tá aberta pro lado. Se eu estico a minha mão pro lado, tudo bem que a regra da mão é coisa de louco, mas vocês vão entender. Se eu estico minha mão pro lado e o cara mira na minha mão e chuta, é pênalti. Ou falta. Por quê? Porque apesar de o cara claramente ter se utilizado de um subterfúgio para poder gerar chute na bola na mão, o meu gesto aqui já fez com que eu corresse o risco de cometer a falta. Então foi pênalti. E até assim, convenhamos, quando o treinador admite que foi pênalti, o presidente, a gente vai ver daqui a pouco a fala do Mário Bittencourt, também admite que foi pênalti. Vamos lá, né? Só qual que é o problema do Matheus Candansan, então, Gabriel? O problema é que ele apitou mal o jogo. Eu nem acho ele dos piores árbitros, não, tá? Tem piores. Mas ele apitou mal, gente. Vamos pegar um trechinho aqui da fala do Mário Bittencourt e eu vou pausar para pontuar a questão dos cartões amarelos. Essa é a... Vou falar algumas coisas aqui, depois, obviamente, vou abrir para perguntas, já para deixar claro só sobre o tema que eu vou falar. Vamos lá, deixa eu só dar um pause aqui que é importante. Eu acabei tirando ele da tela. Primeiro, ele fala que a assessoria de imprensa do Fluminense falou que não precisava fazer perguntas sobre Marcelo pro Mano Menezes, que o Mário Bittencourt ia falar depois, inclusive sobre Marcelo também. Aí ele senta e fala que vai abrir para perguntas, mas só sobre o assunto que ele vai falar. Ou seja, já cortou o assunto Marcelo, qualquer coisa. Inclusive tem um vídeo aqui só sobre o assunto Marcelo. Seria só sobre a arbitragem. Spoiler, não vai ter pergunta, tá? Enfim, é uma bagunça, né? Mas vamos lá. Que é a arbitragem. Ao longo do campeonato, eu tive aqui só uma vez. Foi no dia do jogo do Vasco. Porque eu acho que é muito claro para vocês que eu prezo muito pelo equilíbrio do campeonato, equilíbrio das reclamações. Trabalho isso, inclusive, internamente, no sentido de que a gente tem que ter o máximo de equilíbrio para enfrentar os problemas que a gente enfrenta no futebol brasileiro. E não são poucos. No jogo de sábado contra o Vitória, eu escrevi um texto no Instagram dizendo que a minha preocupação era com o futebol brasileiro.
o nível de ruindade é muito grande. Assim, não há uma rodada sequer que a gente não tenha erros absurdos e grosseiros com relação a quase todos os clubes. Concordo. Mas no jogo de hoje, assim, eu vou ousar discordar do que eu escrevi. E não estou falando do pênalti. Acho que o pênalti é até discutível, mas acho que foi pênalti. Tá aí o que eu falei, né? Mas você tirar 5 jogadores titulares de um time com cartões amarelos por um confronto que a gente tem na semana que vem é má intenção. Assim. O que aconteceu hoje aqui foi má intenção. E eu não tenho nenhum problema de dizer isso publicamente, porque eu já disse lá para ele. E mandei ele botar na súmula. Primeiro, não havia nenhum motivo para dar 8 minutos de acréscimo no jogo de hoje. A gente já teve jogos aí. Vamos lá, só para pontuar antes dele entrar nos eventos ali, essa fala do Mário Bittencourt, ela é forte. Eu preciso só colocar aqui, ponderar para de repente quem não entendeu. Quando você diz que alguém está mal intencionado, primeiro você está pressupondo que o árbitro, né, no caso do Mário Bittencourt, o Mário Bittencourt está pressupondo, ou seja, está supondo, já está falando ali que o árbitro entrou com uma intenção de prejudicar o Fluminense. Isso é muito sério. Eu não tô falando que tá certo ou que tá errado de falar isso não, tá? Eu confesso que nesse caso eu não tenho nem opinião sobre essa declaração diretamente, não. Só que eu tô falando é que isso normalmente não costuma passar impune em CBFs e etc. da vida, não. Isso pode ser algo bom, que projete ainda mais a discussão, mas é uma fala forte para um presidente, tá? Dizer que o árbitro entrou com uma intenção de prejudicar o Fluminense, com uma má intenção com o Fluminense. E ele vai elencar os motivos. Aí perdendo que se gastou o próprio jogo do Vitória no sábado, né? O árbitro deu 4 minutos. Então quando a gente joga fora de casa, toma um gol aos 45 de um pênalti inventado, que foi o que aconteceu no sábado, o juiz dá 4 minutos. Aí hoje, e aí eu ouvi o final da resposta do Mano aqui. A gente vê futebol, eu vejo futebol desde os meus, 5 anos de idade, tenho 46, são 41 anos vendo futebol. Um bom árbitro, ele administra uma partida com inteligência, com equilíbrio. Hoje só o Fluminense jogou, entende? Sem nenhum demérito ao Grêmio. O Grêmio é um grande time, a gente sabia que era um confronto muito difícil. A gente sofre 1-0, vira o jogo para 2-1, limpamente, jogando uma grande partida, né? E em nenhum momento o Fluminense atrasou o jogo, fez cera, nós não tivemos uma intervenção do VAR no jogo. Inclusive vou pontuar isso daqui, tá? Era uma coisa que o Fluminense fazia muito bem em 2020, principalmente 21 e 22, que era essa história do saber segurar o jogo, saber fazer cera. Detalhe, cera me irrita muito, tá? Mas enquanto os árbitros não coíbem cera no Brasil, você faz. É isso. Eu concordo? Não. Mas se todo mundo faz e só eu não tô fazendo, eu não vou ser o arauto do futebol brasileiro aqui, não. Não acho que o Fluminense tenha que ser, não, tá? Se os árbitros não coíbem cera, o problema é deles. Tá? Então, só pra pontuar. Esse time, inclusive, deveria fazer mais cera. Mas vamos lá. E ele deu 8 minutos de acréscimo no segundo tempo. Com a nítida intenção de deixar o jogo correr mais tempo. E dentro desses 8 minutos, após acontecer o pênalti, que salvo engano foi os 50, ele tira o Fábio, o Thiago Santos, o Ganso, o Arias e o Cauã Elias. Eu só acho que, não sei se o Mário se confundiu aí, o que é. O Ganso já tomou amarelo no final do primeiro tempo e o Cauã Elias já tinha tomado amarelo antes, se eu não estou enganado, que o Cauã Elias já tinha até sido substituído. Nesse momento do pênalti, ele dá o amarelo pro Fábio. É complicado, já vi muito amarelo nesse lance, mas também já não vi, enfim, complicado. Ele dá amarelo pro Arias e pro Thiago Santos por reclamação nesse lance aí. Então, no lance do pênalti são 3, Ganso já tinha tomado por reclamação no final do primeiro tempo, a reclamação justa, óbvio, o Ganso xingou o cara, perdeu, né, a cabeça total, mas foi uma reclamação que o Ganso tinha razão. Ele passa do ponto, o árbitro dá o amarelo.
e o outro era pro Cauã Elias, que já tinha sido também. Fez o serviço bonitinho. Tirou o goleiro, tirou um zagueiro, tirou um meia e os 2 atacantes principais do Fluminense. Então, assim, com todo respeito, eu não conheço um árbitro que apite um jogo e não saiba a lista de pendurados. Eu acho até que deve ter, mas de fato o árbitro sabe, no geral. Tanto é que um árbitro... Na verdade, esse rapaz ele tem uma mistura de imaturidade com má intenção, porque ele já apitou outros jogos nossos, mas hoje ele foi mal intencionado e imaturo. Porque eu já vi vários árbitros apitarem semifinais de competições importantes e saberem que não podem tirar jogadores de uma final importante, né? A não ser que, obviamente, o jogador ultrapasse todos os limites, ou faça uma falta para cartão vermelho, etc. Então, o que aconteceu hoje foi vergonhoso, repito, não o pênalti. Não estou entrando no mérito do resultado do jogo, da justiça do resultado do jogo. Mas são 5 anos como presidente do Fluminense, e todas as vezes que eu me manifestei, me manifestei tecnicamente, me manifesto tecnicamente. Mas hoje não tem como manifestar tecnicamente. Até no jogo de sábado do Vitória, o Barradão é um estádio onde a gente tem, o camarote fica encostado no campo, a gente consegue descer e ir direto ao campo. A gente conversou com o árbitro, enfim. Eu, nosso vice-presidente, o Matheus, a gente perguntou para ele falou que havia visto um empurrão, enfim, nas costas, deu a justificativa dele. Mas hoje o nível de arrogância desse rapaz, o nível de imaturidade dele hoje, o nível de má intenção dele de esfacelar o Fluminense para o jogo da próxima sexta-feira, foi uma vergonha. Eu falo aqui com a maior tranquilidade do mundo. Ele deu acréscimos que não tinha nenhuma necessidade. O acréscimo de fato não fez o menor sentido. Eu não sei se o resultado afeta, porque eu acho que com devidas substituições, a enrolaçãozinha ali no final, na substituição de um... Acho que 5 caberia. E se ele dá 5 de acréscimo, óbvio, o efeito borboleta, mudaria tudo, mas, enfim. Se ele dá 5 de acréscimo, o pênalti aconteceria dentro do acréscimo. Então eu não vou contestar o resultado aqui, mas o acréscimo de 8 é inexplicável. O jogo não foi um jogo para 8 minutos no segundo tempo, nem de perto isso. O jogo correu o tempo inteiro, o Fluminense atacou, e ele beneficiou o time que não atacou, que não jogou o jogo, que não jogou futebol. E no final, teve o desplante de liquidar a gente para a semana que vem. Então, lamentável. Eu, na semana passada, escrevi que a CBF precisa se posicionar, porque a mudança de critério é semanal. Não sei se vocês sabem, mas no dia que o Matheus Martins deu a cotovelada no Cano, na reunião de segunda-feira que a CBF faz sobre a arbitragem, o presidente da comissão de arbitragem, todos os árbitros presentes reconheceram que era pênalti e expulsão. A gente já sabia porque ele já tinha falado isso numa coletiva, né? E na segunda agora, mais uma vez, reconheceram e pediram desculpa dizendo que não foi pênalti. Porra, não é possível. A gente... e não se vê nenhuma medida. Se afasta o árbitro, aí o árbitro fica 10 dias fora, aí volta, aí apita a Série B, né? Como se os jogos da Série B não fossem... A punição é botar o cara para apitar a Série B, como se a Série B não fosse uma competição importante, enfim. E todas as outras, a C e a D, não importa, tem que ter os melhores árbitros em todas as competições. Eu sou um defensor de que a gente possa ter meios de melhorar, mas no lance do Vasco, por exemplo, eu fiz aquela reclamação formal, a resposta que eu recebi foi: a câmera que a gente usa no VAR é a mesma câmera da TV que transmite o jogo. Aí eu perguntei, quer dizer então que na competição que tem 4 televisões transmitindo, é uma tecnologia para cada jogo, depende da tecnologia da televisão. Aí a resposta foi, ok, é isso mesmo. Aí eu vou internamente e falo para os jogadores, falo para o treinador, falo, olha gente, a câmera, não tinha uma câmera para ver que a bola bateu na mão do Verratti. Aí a gente joga contra o Atlético Goianiense, a bola sai um palmo, eu vou lá e faço a mesma pergunta. Não, a tecnologia é a mesma, mas os ângulos da câmera são diferentes. Porra, não tem como esse troço dar certo. Assim. É uma esculhambação completa e absoluta. Assim. Não há uma semana que não se tenha uma resposta concreta sobre absolutamente nada. Não tem comando, né? Sempre uma justificativa para o que acontece, sabe? Então, aí daqui a pouco começa a discutir a tecnologia do impedimento, aí o VAR entrava em todos os jogos, aí na última rodada o VAR não entrou.
Aí hoje, assim, há um lance de pênalti, aos 50 minutos, como há um lance de pênalti, acho que, repetindo, tá? Pode-se haver discussão, mas eu acho que foi pênalti hoje. Então, aqui, a discussão não é o pênalti. A discussão é a má intenção de esfacelar a gente. Mas existe um árbitro vendo na televisão no ar-condicionado. Então não é possível que o árbitro não chame para ver. Porque eu já vi o lance de hoje algumas vezes e há a possibilidade de haver uma interpretação de que o atleta do Grêmio botou o pé primeiro e depois projetou o corpo, em que pese o Fábio ter ido de encontro a ele. Então por que não intervir um pênalti aos 45, num pênalti aos 50, para poder ver? Então assim, se vocês pegarem a leitura labial dele, eu estava na cabine e estava vendo o jogo na televisão agora, né? Tava dentro da cabine vendo o jogo. Ele já fala no microfone pro VAR. Goleiro, pode pegar, que todos vocês vão ver. Não precisa nem contratar ninguém para fazer leitura labial, não. Goleiro chegou atrasado e derrubou o atacante, é pênalti. Ele já falou antes. Assim, ele foi incapaz de perguntar, e aí? O que você viu aí de cima? Então, assim... Mas aí no protocolo do VAR realmente isso não faz sentido. O árbitro não pode ficar perguntando. Isso aí só não faz sentido. O árbitro, isso faz parte do protocolo. O árbitro diz o que ele viu dentro de campo. E aí o VAR vai olhar e falar, o que você viu tá errado. Vem premeditado, sabe, para fazer certas coisas. Premeditado, mais uma vez, não tinha ouvido essa parte ainda. Mal intencionado, com uma intenção premeditada. Infelizmente, é isso, assim, lamentável que a gente esteja aqui sempre falando dessa história. E eu falo tranquilamente, porque vocês podem resgatar aí 5 anos como presidente, 5 anos e meio. Essa é a segunda vez que eu venho. Sim. Primeira naquela do Daronco, e agora dessa vez. E aí, assim, fica uma impressão, sabe, de que tem muita gente que grita, que reclama, que chuta a grade, etc. Mas fica difícil, a gente não tem o que fazer, né? A gente faz ofício, a gente vem aqui e fala. Vocês da imprensa são críticos contumazes à falta de critério e ao trabalho que está sendo feito. Mas o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer é vir aqui e clamar para que as pessoas minimamente botem a mão na consciência, os que dirigem e os que trabalham dentro do campo, para ver o que está acontecendo. Entende? Porque a gente tenta trabalhar de maneira correta, enfim, obviamente que isso aqui não é nenhuma isenção de responsabilidade, absolutamente nada, né? Nós, enfim, estamos fazendo um ano muito difícil e a gente tem consciência disso, mas é muito difícil também que quando a gente jogue o jogo que a gente jogou hoje, a gente saia prejudicado como a gente saiu. É isso, estou abrindo aí para perguntas. Fechou? Gente, então, obrigado. Tá? Beleza, boa noite. Valeu. E aí ele abre para perguntas e a assessoria diz que não. Fechou? Como a gente saiu. É isso, estou abrindo aí para perguntas. Fechou? Gente, então, obrigado. Tá? Beleza, boa noite. Valeu. E aí a gente ficou sem as perguntas, no caso. Enfim, foi até um bom pronunciamento do Mário, tá? Achei bom com esse detalhe da premeditação e etc. Vamos ver o que vai desenrolar acerca disso. Enfim, comenta aqui embaixo. Matheus Candansan, mais um pra lista, né? Novamente, não acho que é questão do pênalti, mas todo o entorno. E ele nem fala da expulsão do Reinaldo, né? Que deveria ter. O Reinaldo dá uma entrada já tendo amarelo, um lance claríssimo de amarelo, que na frente do árbitro, e ele peida de expulsar o Reinaldo. Ao todo, só pra vocês terem, né? Ele listou ali só o Martinelli, né? Na conta dos pendurados. O Martinelli foi o único que tomou amarelo e não estava pendurado. Mas Fábio, Thiago Santos, Ganso, John Ares e Cão Elias tomaram amarelo, estão pendurados. Estavam pendurados, não vão pro Beira-Rio enfrentar o Internacional na próxima rodada. Tamo junto, tá? Até a próxima. Valeu.